quadro Para Viver Bem, onde você confere todas as dicas para você ter uma vida mais saudável. E olha, gente, vamos conversar sobre saúde visual. É o seguinte, cuidar dos olhos é tão importante quanto tratar a saúde do corpo como um todo. Afinal, é através deles que conseguimos observar o mundo. Existem uma série de doenças que podem causar cegueira irreversível. O glaucoma é uma delas. Então, para falar sobre esse tema tão importante, estamos agora ao vivo com a nossa querida amiga, doutora Giane Brasileiro, médica oftalmologista. Doutora, seja bem-vinda aqui à Shalom FM. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Shalom FM, seguidores do YouTube, do Instagram também, doutora Giane Brasileiro. Hoje estamos encerrando esse tema tão importante que é o glaucoma. Convido você a ficar conosco, a não sair daí, ficar atento, porque são informações de suma importância para que você tenha qualidade de vida e cuide da sua saúde de forma adequada. Doutora Giane, eu já começo aqui a nossa entrevista perguntando qual é a importância da campanha Maio Verde para o glaucoma? Essa campanha ela é de suma importância porque leva a conscientização e o combate ao glaucoma. Glaucoma, essa doença silenciosa, né, na maioria dos casos, 80% dos casos, e que pode, se não for tratada em tempo hábil, de forma adequada, levar a uma cegueira, e uma cegueira de caráter irreversível. Inclusive, né, a principal causa de cegueira irreversível no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, essa campanha, ela leva a conscientização do controle, né, das doenças silenciosas e, como um todo, nos cuidados com a sua saúde ocular, da importância de fazermos os exames preventivos, de medir a sua pressão intraocular, de avaliar o seu nervo óptico, né, de fazer um exame mais completo, uma conscientização de que o paciente ele precisa ir ao exame oftalmológico não só para trocar o seu óculos, para melhorar as lentes do seu grau, mas também para dar diagnóstico precoce de patologias que podem tirar sua qualidade de vida, que podem tirar a sua visão de forma temporária e até permanente. Então, é um mês muito importante. Contamos com você para compartilhar informações sobre essa doença, que devia ser muito mais, né, difundida, né, muito mais informações precisam ser levadas, porque a gente observa que essa doença ela é mais grave, e em especial em países em desenvolvimento, porque não tem uma abordagem, não tem um diagnóstico precoce. Em países mais desenvolvidos, nós temos índices também altos, mas a gente vê que está em menos proporção, porque lá estamos tendo acesso a informações, estamos tendo acesso à tecnologia. Hoje, o tratamento de glaucoma, ele tem uma tecnologia que evoluiu muito, mas a população precisa ter acesso a isso, e acesso cedo, né, com um tratamento no estágio inicial, para que a sua visão não seja comprometida. Então, esse mês é um mês que é necessário, é uma campanha que é de suma importância, e nós precisamos de você para que ela tenha 100%, né, de sucesso, para que ela tenha 100% de alcance. Quanto mais compartilhamos esse tema, esse assunto, essa informação, maior a conscientização e melhor o tratamento, a prevenção, o acompanhamento e o controle dessa patologia tão séria e silenciosa. Doutora, para quem está escutando a Shalom FM, quais são os sintomas do glaucoma? Importante é salientar que nos estágios iniciais, né, 80% dos casos são de caráter silencioso, sem sintomas. Mas a partir do momento que a doença vai evoluindo, os sintomas começam a aparecer.
No glaucoma primário de ângulo aberto, em especial, que ele é bastante silencioso e é responsável pela maioria dos casos, você tem inicialmente, quando inicia os sintomas, é a perca, né, dessa visão periférica, onde ao fazermos o exame, né, de campo visual, a gente observa que essa visão vai ficando tubular. O paciente vai perdendo esse campo nas laterais. Há pacientes que só percebem quando, doutor, bati meu carro 2 vezes, não consegui ver aquele obstáculo, não consegui ver outro carro, algo errado está acontecendo. Então, é importante que esse diagnóstico seja antes, seja precoce desses sintomas. E podem também evoluir com outros sintomas, em especial, né, o glaucoma de ângulo fechado, onde você tem uma pressão intraocular mais elevada, de forma mais abrupta. O paciente pode sentir dor ocular intensa, hiperemia, né, até náuseas, vômitos, halos luminosos, sensibilidade à luz, visão turva, visão embaçada. Então, diante de sintomas como esse, procure imediatamente ajuda médica. Se você tem um embaçamento súbito, uma dor ocular intensa, empontada, né, uma alteração no seu campo de visão, você não pode postergar. Procure uma avaliação oftalmológica, porque você pode estar diante de uma patologia tão séria como glaucoma. Claro que nem toda dor é glaucoma, né, nos estágios como esse, mas é importante, diante da dor, faça uma avaliação, né, para fazer o diagnóstico diferencial, tratar e prevenir as complicações. Doutora Giane, quem enxerga bem está fora de perigo de ter glaucoma? Não. Eu acho que essa pergunta, ela é providente, ela é importante, porque as pessoas acham que os portadores de glaucoma só são aqueles do estágio avançado, onde a visão já está bastante comprometida. É importante entender que nos estágios iniciais, a pessoa pode ter uma visão completamente normal, né? E ela já está com a doença instalada. Como ela é silenciosa, daí a importância de você fazer o seu exame oftalmológico, mesmo você tendo uma boa qualidade de visão. Você tem que fazer para preservar essa qualidade de visão, para você dar um diagnóstico cedo, né, um diagnóstico já precoce, nos estágios iniciais. Porque mesmo que você não tenha sintomas, mas a partir do momento que a visão está instalada, já está afetando o nervo óptico, pelos exames especializados, né, por um OCT, né, de nervo óptico, por uma campimetria, e por uma fundoscopia, tudo a gente já vai avaliando as alterações desse nervo. Mesmo que você não sinta dor, mesmo que você ainda não tenha baixa da visão, mas essas alterações elas já vão acontecendo no nervo óptico. Né? Essas fibras elas já vão entrando em sofrimento. Então, nesses estágios iniciais, são completamente assintomáticas, mesmo você tendo a doença. Então, o fato de você ter uma boa visão não exclui que você possa ser portador de glaucoma. Daí a grande gravidade do glaucoma. Era melhor que eles fossem dor contínua para que o paciente buscasse ajuda médica. Mas como é uma doença, de uma forma geral, silenciosa, um inimigo silencioso, que vai aos poucos, né, progressivamente agredindo esse nervo, né, diminuindo essa visão. E o pior, a visão periférica, onde muitas vezes o paciente não percebe, então fica muitas vezes difícil, né, dar esse diagnóstico se o paciente não estiver conosco fazendo os exames de prevenção. Não basta só fazer o exame de refração, só a troca do grau. Por isso que é importante que você procure um oftalmologista, um especialista, para que ele faça exames complementares. Nenhum paciente pode ir a um consultório oftalmológico de um especialista e sair sem uma avaliação do nervo óptico e sem uma avaliação da pressão intraocular. É o básico, é o mínimo que esse especialista vai oferecer a você. Então, é importante
que as suas avaliações sejam verdadeiramente com o médico, com o oftalmologista. Não faça em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque nós, além de avaliarmos a sua refração, a sua acuidade visual, nós investigamos patologias sérias, silenciosas, que podem gerar cegueira. Doutora Jeane, se a pressão intraocular estiver normal, eu tenho chance de ter glaucoma? Sim. É importante entender que a pressão intraocular elevada é um fator de risco importante, mas podemos desenvolver um glaucoma, né, com a pressão mesmo em níveis normais, gerada por outros fatores, né? É um glaucoma específico que ele se desenvolve mesmo em pacientes que têm uma visão considerada dentro dos padrões normais. Então, o fato de você ter uma pressão intraocular normal é um fator de risco a menos, mas não descarta a possibilidade de você ter glaucoma, de você desenvolver glaucoma. Por isso a importância dos exames complementares, da avaliação do nervo óptico, da avaliação do seu campo visual, né, para que a gente possa dar um diagnóstico com precisão. Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Olha, temas muito pertinentes para você cuidar da sua saúde visual, principalmente nesse mês de conscientização do glaucoma. Doutora, eu sei que muita gente, né, lhe procura para também fazer exames. Então, para quem está escutando a Shalom FM nesta manhã e deseja buscar atendimento na sua clínica, qual o nome da clínica, qual o endereço e como é que o ouvinte faz para marcar atendimento? A clínica é a Clínica Oftalmétrica, fica na Rua Dona Leopoldina, 374, na Aldeota, é de fácil acesso, né, entre a Santos Dumont e a Costa Barros. Nossos telefones de contato 3221-6723 e 99984-4768. Quero agradecer a confiança de muitos ouvintes que já tratam conosco, né? E é interessante como esse programa, ele é importante. O programa onde leva informação, onde leva saúde e conscientização. Já atendi pacientes que fizeram pela primeira vez uma avaliação oftalmológica com um especialista só depois que assistiram esse programa. E muitos tiveram diagnóstico precoce de patologias sérias que já estão tratando. E se não tivessem feito, poderiam correr o risco de perder a cegueira, de adquirir uma cegueira irreversível ao longo dos anos. Então veja a importância de estarmos aqui, né, levando para você essa informação. E você também pode ser esse canal. Eu te pergunto, você já fez a sua avaliação oftalmológica esse ano? Se você tem mais de 40 anos, se você tem histórico familiar de glaucoma, eu quero te dizer que você tem uma chance de 4 a 9 vezes de ter a doença mais do que a população geral, principalmente dependendo do parentesco. Se for de primeiro grau, quanto maior a proximidade, maior o risco. Então, fica aqui o alerta, fica aqui a orientação para você. Procura fazer uma avaliação com um médico, um especialista experiente, que possa dar um diagnóstico precoce, caso essa doença já esteja instalando, e tratar também de forma adequada. Porque assim teremos o controle e teremos a prevenção à cegueira. Glaucoma não é sinal de cegueira, mas pode evoluir a cegueira se você não tratar. 100% dos casos que eu já peguei que não foi tratado, todos evoluíram a cegueira. Então, como é importante o tratamento adequado em tempo hábil. Vamos juntos prevenir, vamos juntos cuidar da saúde ocular, que é um bem tão precioso. Não vamos valorizar depois que perde, né, Tiago? Vamos valorizar antes. Com certeza. Ainda há tempo. Corre e faz sua avaliação oftalmológica. Isso mesmo, doutora, muito obrigado e a gente se encontra no próximo programa. Graças a Deus. Um abraço, pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. Deus abençoe a todos.
Conversamos com a médica oftalmologista doutora Giane Brasileiro aqui no quadro Para Viver Bem. Para viver bem.